Olá, meus irmãos, seguidores e seguidoras, está no ar nesta belíssima quinta-feira. Blog do Chico Pontes, Facebook do Chico Pontes e Badalo na Jogada. Na semana passada, o grande jornalista Tony Muniz, meu parceiro, fez uma belíssima matéria relacionada à eleição do Tricolor, onde José Leão Braga, o Macapá, foi aclamado presidente. Agora chegou a hora do contraditório. O candidato de oposição, advogado Silvano Santiago, disse que o pleito foi recheado de irregularidades. Por isso, ele entrou na justiça. O pleito está sob júdice e a qualquer momento a eleição pode ser anulada pela juíza. Veja a reportagem aqui no blog. Blog do Chico Pontes e o Diário do Esporte da TV Rio Branco, canal 8.1, está com o advogado Silvano Santiago, foi candidato à presidência do Independência e, vendo irregularidades no pleito, entrou na justiça pedindo impugnação da eleição. Foi isso, doutor? Exato. O que acontece é preciso que haja uma censura judicial em torno desse episódio. E, lamentavelmente, acontece com a Independência e vem se repetindo há 40 anos. A última eleição que se tem notícia transparente no Independência foi em 85. De lá para cá, isso vem sendo só renovado, sem a presença do povo, do público e do sócio. Então, esse último dia 8, o que aconteceu, mais uma vez, sem sombra de dúvida, foi uma eleição que não existiu, foi forjada, e nós temos os documentos mostrando isso, e que, inclusive, se chegou ao extremo de não dar cumprimento a uma ordem judicial. O doutor Silvano poderia apontar uma das irregularidades que você tem em mão do Independência? Claro. Aqui nós temos uma ata, que foi a ata da eleição do ano de 2023, a última antes dessa, onde a diretoria foi formada novamente pelo presidente José Eugênio de Leão Braga e várias outras pessoas. Como se pode ver, naquela ocasião, quem fez parte da comissão eleitoral foi o senhor, um dos membros foi o senhor Ilimani, grande goleiro do nosso futebol. Ele não era sócio do Independência nessa ocasião. Ocorre que em 2023 nós temos aqui um documento em mãos, um recibo, que a Federação de Futebol do Acre pagou nas mãos do senhor Ilimani 55 mil reais. Doação ao clube como ajuda à participação em competição de futebol de 2023. Até onde se sabe, por esse documento, que é o documento oficial, foi a ata, o senhor Ilimani não era membro da diretoria e nem veio a substituir ninguém. Isso é só um dos fatos. Outro fato importante é que não houve prestação de conta nenhuma e que nós viemos descobrir no dia da eleição que não houve, porque em nenhum lugar do mundo, nenhum país democrático, você chama um edital de convocação como foi esse edital aqui, ó. O edital para a eleição do Independência lançado em 15 de janeiro disse: vai ser eleição e posse dos membros efetivos do Conselho Deliberativo, vai ser eleição e posse dos membros titulares e suplentes do Conselho Fiscal, vai ser eleição e posse do presidente e dos vice-presidentes e outros assuntos. Veja que nessa relação não deram sequer oportunidade para alguém inscrever, quando o normal é você colocar um edital dizendo que os interessados em inscreverem suas chapas terão até o dia tal para habilitar os seus membros. Isso é o primeiro ato totalmente ilegal que está aqui e que também foi alvo de impugnação. O advogado Silvano Santiago, inclusive, é sócio do Independência. A justiça tem um prazo para resolver isso aí, doutor? Sim, porque já na segunda-feira,
nós pedimos que fosse imposta a multa que a juíza já colocou de R$7 mil pelo descumprimento dessa decisão. O clube pagar. Não, para o senhor José Eugênio de Leão Braga. Ele vai pagar. Porque era a decisão para ele cumprir e foi dito que se ele não cumprisse, a multa é de R$7 mil. Além disso, eu me abstive, mas deveria ter pedido a prisão em flagrante pelo descumprimento. Mas em respeito a não só a idade, mas o fato de José Eugênio ser um tricolor como eu não quis... Pediu a prisão. Não quis de jeito nenhum. Mas isso é um crime. Desobediência à ordem judicial. Outro fato interessante que é de ser visto é que ele próprio, no momento do começo da eleição, nomeou uma comissão eleitoral baseada primeiro no lance afetivo dele, que era o genro dele. Já divorciado da filha dele, mas genro é genro sempre. E esse camarada, o doutor Jorge Carlos, que foi o encarregado de conduzir a eleição, ele não deu cumprimento à ordem judicial, ele não resolveu a impugnação que nós fizemos pela falta de prestação de contas, ele não observou nenhum rito e declarou que não tinha eleição e desclassificou uma chapa. Ele desclassificou uma chapa que estava formada pelo seu Atevaldo Santana, que a verdade é essa, Atevaldo Santana era o candidato a presidente, eu candidato a vice, e mais toda uma pleiade de pessoas. Nós nem sequer vimos qual é quem compunha a chapa do seu José Eugênio. Nós nem sequer fomos avisados. E nem a ata da eleição, eles fizeram a ata da eleição para a gente saber. Mas nessa ata aqui de 2023, que é um ponto que também vai ser analisado pela Justiça, é que aqui nessa ata, ele pediu autorização para vender 10 ações de sócios proprietários ao preço de R$10 mil cada um, com pagamento à vista, está aqui. Nossa surpresa foi que essa alteração que apareceu de repente do estatuto aparece assinada por essas pessoas que nunca foram sócios do Independência. Então estou pedindo na Justiça que o senhor José Eugênio também preste conta se ele vendeu essas 10 ações, que não passou pela diretoria, não passou pelo Conselho Deliberativo, que ele apresente esses R$100 mil também. Então, lamentavelmente, a torcida do Independência ainda vai ver o desdobramento. Independência, no momento, ele não pode dizer que é presidente do Independência, porque está sub júdice essa eleição. Ainda vamos ter bastante debate acerca disso. Mas nós temos certeza que esse procedimento que foi utilizado é um procedimento espúrio. Tinha mais de 80 pessoas na eleição do Independência aptas a votar, com títulos antigos nas mãos. Nada disso foi respeitado, porque, infelizmente, como ele próprio declarou que errou, que fez o erro, quantos erros ele vai confessar que fez? Aí a confusão na eleição do Tricolor, que segundo o advogado Silvano Santiago, como você acabou de ouvir as palavras dele, a eleição está sub júdice, pode ser anulada a qualquer momento pela juíza, e segundo o doutor Silvano também, Macapá vai ser multado em R$7 mil pela justiça. E ele, Silvano, deu vontade de dar voz de prisão para o Macapá durante o pleito, não deu em consideração por causa da idade de 84 anos, já que o presidente do Independência tem essa idade. Enfim, o pleito está sub júdice e a qualquer momento pode ser anulado, segundo o candidato de oposição, advogado Silvano Santiago. Blog do Chico Pontes, Facebook do Chico Pontes, volta a qualquer momento, de qualquer lugar. Até lá!